Então, nessa nossa primeira aula do módulo de janeiro, a gente começa falando aqui de princípios explícitos e implícitos, dizendo que não existe qualquer nível de hierarquia entre eles. E qualquer questão que traga a informação de que um princípio é superior ao outro, um princípio prevalece sobre o outro, um princípio é maior que o outro, qualquer questão que traga essa ideia é um item errado. Não importa se o princípio é explícito no texto da Constituição ou se ele é implícito no texto da Constituição, eles têm o mesmo nível de importância para o direito administrativo. Eles são iguais. Os princípios são harmônicos. Eles se harmonizam para o alcance do interesse público. Então, a gente fica de cara com essa frase bem aqui. Muito importante para a prova. Diz assim, ó, não existe hierarquia entre princípios. Não existe princípio superior e princípio inferior. Um princípio não pode excluir o outro. Porque se todos são iguais, um princípio não passa por cima do outro. Um princípio não exclui o outro. A aplicação de um princípio não pode excluir a aplicação de outro. Porque senão você estaria dizendo que o princípio que exclui o outro é superior. Um princípio não prevalece sobre o outro. Não existe princípio absoluto. Porque se existisse um princípio absoluto, ele seria superior a todos os outros. Todos os princípios são relativos. Eles são relativos porque eles têm que obedecer o espaço do outro princípio, já que ele não é maior do que o outro princípio. Então, eles são relativos, eles obedecem o espaço de cada princípio e eles se harmonizam para o alcance do seu objetivo, que é o interesse público. Se existisse um princípio absoluto, ele passaria por cima do próprio interesse público, a obediência desse princípio. Então, todos os princípios são relativos. Olha só, essa aqui é uma informação muito importante, porque na maioria das questões de princípios, pelo menos um item afirma que um princípio é superior, que um princípio prevalece, que um princípio exclui outro, que um princípio é hierarquicamente maior, que um princípio é absoluto. Pelo menos uma questão, um item afirma isso. A gente elimina esse item. Isso aqui é o básico para a gente resolver questões de princípios. Agora, falando especificamente dos princípios implícitos, a gente ainda vai fazer uma aula aí dos princípios explícitos. Então, falando agora especificamente dos princípios implícitos, vamos começar falando de dois princípios implícitos na Constituição Federal, muito importantes para a nossa prova. São eles: o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio é muito forte para a nossa prova. Ele é um princípio implícito. Quer dizer que se tu jogar esse nome aí, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, se tu jogar esse nome numa busca, num PDF que tem a Constituição, essa busca não vai encontrar nenhuma ocorrência desse nome. Esse nome, supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele não está implícito no texto constitucional. No entanto, esse princípio está presente no texto. Está presente no texto, nas entrelinhas. É possível reconhecer no texto constitucional esse princípio. É por isso que ele é implícito. É porque a gente não encontra por extenso o nome dele na Constituição, senão ele seria explícito, né? Então, por isso que ele é implícito. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E outro princípio que anda de mãos dadas com o princípio da supremacia do interesse público, né? Eles andam juntos, e também trata-se de um princípio implícito, é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tem que entender muito bem esses dois. Esses dois princípios, eles são a base do regime jurídico administrativo, que é o próprio conjunto de normas, de princípios, de regras que o direito administrativo obedece, que a administração pública obedece para a satisfação do interesse público. Então, esses dois princípios eles são a base do regime jurídico administrativo, que é o conjunto de normas, é o conjunto de princípios, de regras
que a administração pública deve respeitar para satisfação do interesse público. Vamos falar sobre esses dois princípios aí, muito importantes para a nossa prova. Eles são implícitos, os dois. Eles estão no texto constitucional? Estão, só que eles estão de forma implícita. Olha só, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele diz que toda vez que o interesse público conflitar com o interesse privado, ou seja, haver um embate do interesse público com o interesse privado, o interesse público ele deve prevalecer, porque o interesse público ele tem supremacia em relação ao interesse privado. Se não fosse assim, a gente não conseguiria conviver em sociedade. Para a gente conseguir conviver em sociedade, o interesse da coletividade, ou seja, o interesse geral da sociedade, deve prevalecer sobre o interesse de um particular só. Senão a gente não conseguiria viver em sociedade, por exemplo. Tranquilo? Então, esse princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele concede uma série de prerrogativas para a administração. Por que a administração tem prerrogativas? Porque a administração, ela defende o interesse público. Então, ela precisa de prerrogativas para conseguir alcançar o seu objetivo, que é o interesse da coletividade, que é permitir a vida em sociedade. Já o interesse privado, ele não tem essas prerrogativas. O interesse privado, ele está sujeito às prerrogativas da administração. Porque o interesse privado, ele já diz, não é privado, ele não tá preocupado com a coletividade. Tá? Então, o que esse princípio da supremacia do interesse público traz para a administração pública? Prerrogativas. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado concede prerrogativas, vantagens, poderes para a administração pública, porque só assim a administração vai conseguir satisfazer o interesse público. Eu trouxe aqui 2 exemplos de atos administrativos que são nitidamente prerrogativas da administração frente aos particulares. É a desapropriação e a presunção de legitimidade dos atos. Eu poderia citar muitos outros exemplos de atos administrativos que a administração tem prerrogativa. E todos eles nasceriam do princípio da supremacia. O princípio da supremacia justifica todas as prerrogativas que a administração tem para alcançar o interesse público. Vamos falar um pouco sobre esses 2 atos. Na desapropriação, a administração, em prol do interesse público, ela pode desapropriar um bem, um imóvel de um particular, desde que esse bem, por exemplo, esse imóvel do particular, não esteja atendendo à sua função social. De repente, o imóvel do particular é no centro da cidade e não produz nada, não tem nada construído lá, só tem mato. Aí junta marginal, junta bichos, doença. Isso daí acaba trazendo um prejuízo para a sociedade, em vez de um benefício. Aí a administração pode iniciar um processo de desapropriação. Isso é competência municipal. É do município essa competência. Nesse processo de desapropriação, a administração modifica o domínio do bem. O bem passa a pertencer à administração. O particular perde o domínio desse bem. É o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É claro que o particular tem um direito a uma indenização prévia, justa, uma indenização em dinheiro, mas ele vai perder o domínio do bem, vai ser desapropriado, e a administração vai poder dar uma finalidade social, algum fim para aquele terreno ali que favoreça o interesse público. A administração vai lá e constrói uma praça, uma escola, constrói uma creche, um hospital, e aí isso vai ser mais produtivo para a sociedade do que o terreno vinha oferecendo antes. Desapropriação. Esse é um exemplo de desapropriação. Existem pelo menos 3 tipos diferentes de desapropriação. Ok? Na presunção de legitimidade dos atos administrativos, essa prerrogativa, fruto do princípio da supremacia,
diz que todos os atos administrativos carregam a prerrogativa, a presunção de legitimidade. Todo ato administrativo, presumidamente foi praticado de acordo com a lei, presumidamente é válido, e as informações alegadas pela administração pública no exercício, na prática desse ato administrativo, são informações presumidamente verdadeiras também. Essa presunção de legitimidade pode aparecer na prova também como um desdobramento chamado presunção de veracidade, que diz que os fatos alegados pela administração, na prática de atos administrativos, são sempre verdadeiros. Então, os atos dos particulares não são presumidamente legítimos, mas os atos da administração são. Então, um particular, quando ele quer praticar um ato da vida privada dele, ele precisa ir, por exemplo, no cartório e registrar, autenticar esse ato particular dele, esse ato privado, para só então esse ato carregar uma fé de ser verdadeiro. Já a administração não. A administração, quando pratica o ato já carrega por si só uma fé pública. Não precisa ir no cartório registrar o ato administrativo para que ele tenha um teor autêntico, verdadeiro, legítimo. O ato, só por ser administrativo, já carrega essa presunção de ser legítimo. Isso é uma prerrogativa da administração, fruto da presunção, fruto da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A administração tem isso, o particular não tem. Prerrogativa, portanto, prerrogativa é uma vantagem, né? Vamos para o próximo princípio. O próximo princípio, que tem tudo a ver com o da supremacia, é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Nesse princípio, a ideia que fica é a seguinte: a administração pública não pode dispor do interesse público. O que seria dispor do interesse público? A administração não pode usar as prerrogativas públicas, que eu acabei de citar algumas aí, para fins privados. Porque esse interesse público que a administração defende, essas prerrogativas que a administração tem, elas não pertencem ao servidor público, ao gestor público. Porque se elas pertencessem, o agente público faria o que quisesse com as suas competências. O policial, por exemplo, só multaria quem ele não gostasse. Só pararia na blitz quem fosse inimigo dele. Se ele pudesse dispor das suas competências. O prefeito só iria contratar servidores, seus parentes, seus amigos, por exemplo. Mas não é assim que funciona. O gestor público não é dono da coisa pública, ele não pode dispor da coisa pública, porque a coisa pública não é dele. O gestor público, o nome já diz, ele é mero gestor da coisa pública, ele só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Então, esse princípio da indisponibilidade do interesse público, ele diz que o interesse público não está disponível para o servidor público, para o gestor público, para que ele use como se fosse uma extensão do seu patrimônio privado. Não. O gestor público ele está sujeito a limites, a restrições, justamente para que ele só use as suas competências, o patrimônio público, só use as prerrogativas da administração exclusivamente para satisfazer o interesse público, nunca para satisfazer o interesse privado. O interesse público é indisponível, portanto. Ele só pode ser usado para satisfazer os interesses da coletividade. Ele não pode ser usado ao bel prazer do próprio agente público, porque esse interesse é indisponível. Disponível é quando algo é teu. O celular é teu. Tu vende ele, quebra ele, dá ele, doa. É teu, tu pode dispor. Mas o interesse público não é do agente público, não é do gestor. Ele não é dono, então ele não pode fazer o que quiser com o interesse público. Ele só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Exemplos. Né? O que a indisponibilidade do interesse público tem como consequências diretas para a tua prova? Já que o interesse público não pertence ao gestor, então o gestor ele tem uma série de restrições, uma série de sujeições, uma série de limites que os particulares não têm, mas que o gestor tem. O particular, ele é dono dos bens particulares. O particular, ele é dono da casa dele. Se ele quiser fazer uma obra, ele contrata o pedreiro que ele quiser.
O particular ele é dono da casa dele, ele pode dispor dos seus interesses particulares. Se o particular quiser comprar material de construção, ele compra de quem ele quiser. Pode ser uma empresa do irmão dele, do inimigo dele, do amigo dele, não importa. Mas o gestor público ele não é dono da coisa pública. Então, se ele quiser contratar um funcionário, ele está sujeito a limites impostos por lei. Tem que fazer concurso, por exemplo, se for um funcionário efetivo, concursado. O gestor público, se quiser comprar bens para a administração, não pode comprar da empresa do amigo dele. Ele tem limite imposto por lei. Como regra, ele tem que fazer uma licitação. A licitação é o limite imposto ao gestor público, fruto do princípio da indisponibilidade. Porque se o interesse público fosse disponível, não existiria concurso público. O gestor contrataria quem ele quisesse. Se o interesse público fosse disponível, não teria licitação. O gestor público compraria de quem ele quisesse os bens da administração. Então, como o interesse público é indisponível, então existe uma série de limites impostos ao gestor público para que ele não disponha do que não é seu, para que ele não disponha do interesse público. Exemplos que decorrem da indisponibilidade do interesse público, que traz restrições para a administração: concurso público e licitação. Concurso público e licitação não são prerrogativas da administração. Concurso público e licitação são restrições impostas à administração para que o gestor público não fuja do interesse público. Então, tu percebe que é uma via de mão dupla que a gente tem na nossa frente. Enquanto o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado traz prerrogativas para a administração alcançar o interesse público, o princípio da indisponibilidade, ele traz restrições para que o administrador público não fuja, não desvie do interesse público. Então, vocês conseguiram enxergar esses dois princípios implícitos, muito importantes, em prova. Vocês conseguiram enxergar a ideia deles dois? Um traz poderes, o outro traz limites. Os dois são importantes para alcançar o interesse público, tanto os poderes quanto os limites. Se não houvesse poderes, não teria como a administração satisfazer o interesse público. Se não houvesse limite, quem sabe a administração fugiria do alcance do interesse público, atendendo interesses outros, se não houvesse limite. Os limites são importantes, as prerrogativas são importantes. É o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Vocês conseguirem enxergar isso daí? O que vocês dizem? Cian, a Bruna Pinheiro. Bruna, qual o nível de motivação nesse exato momento da preparação para o concurso? Nesse exato momento da tua história, da tua vida agora, de 0 a 10, qual o nível de motivação aí? O motivômetro, 9,9. Tá motivada, tá animada. A grande característica da motivação é que ela escoa, né? Ela escoa. Então, em determinado momento, tu assiste um vídeo ali, tu assiste uma aula, tu vê algo acontecer ali na tua vida e aquilo te motiva. Só que essa motivação não... E aí, pô, tu dá um gás, né? Só que essa motivação ela não vai ficar contigo permanentemente. Ela vai... Esse nível de motivação elevado, ao longo do tempo, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, vai diminuindo. Então, tu precisa de uma nova dose de motivação. Não dá de se motivar uma vez, assistir um vídeo motivacional e já ficar motivado até o dia da prova. Tem que ficar tomando pequenas doses de motivação todo dia. Todo dia. Então, para quem precisa de motivação aí, e não consigo me motivar. Eu estava motivado há um mês atrás, agora eu não estou mais. Claro, a motivação já escoou, já foi, mano. Quando tu se motivou há um mês atrás, na semana seguinte tu tinha que te motivar de novo. Isso inclui andar com pessoas positivas, né? Andar com aquele pessoal que só fala bobagem sobre concurso. Para esse pessoal a gente nem comenta que está estudando para concurso, porque eles vão falar bobagem, vão atrapalhar a nossa concentração. Então, andar com pessoas positivas, que torcem por você, que de verdade acreditam que você vai vencer, ou andar com pessoas que já venceram,
que já passaram, essas nunca vão dizer que não vale a pena, né? Que está na cara que vale, né? Elas venceram. Então, andar com esse tipo de pessoa e assistir aqueles vídeos lá no YouTube, pode ser. É comprar um livro desse de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, né? Desenvolvimento pessoal. É importante também estar lendo isso para estar ali limpando a mente de tantas bobagens que a gente ouve, que a gente vivencia no dia a dia e que vai minando a nossa motivação. Pelo contrário, a gente tem que se livrar das bobagens, de pessoas desse tipo, e estar sempre, diariamente, se motivando ali no vídeo, conversas com pessoas que vale a pena, leitura. E essas doses diárias de motivação é que vão te manter aceso, manter ali a chama da motivação aceso até o dia da prova. A conta bancária no vermelho me motiva. É uma motivação diária. É uma motivação diária. O que eu recomendaria aí, no caso da Gisele? Foi a Gisele que falou, né? É a teoria da atração. A teoria da atração está relacionada com aquilo que a tua mente aceita como uma verdade. E a partir do momento que a tua mente, é a mente subconsciente, né? É uma mente inacessível. A mente acessível é a mente consciente, né? A mente subconsciente é inacessível para a gente em condições normais, né? Então, lá na mente subconsciente, quando a informação chega, ela se fixa lá. E lá estão todos os teus mecanismos, são todos os teus hábitos, os teus mecanismos que vão fazer tu agir durante o dia, sem entender por quê. Se a pessoa tem hábitos relacionados a vícios, fumar, beber, já está no subconsciente dela esse hábito. Ela vai justificar de mil maneiras porque fuma, porque bebe, porque joga. Mas o motivo tá escondido lá no subconsciente dela. Então, claro que eu dei um exemplo de algo ruim, mas o exemplo de algo bom, né, seria, no caso da Gisele, por exemplo, ela citou a conta do vermelho, seria ela editar a conta dela, pega a imagem, edita ali e coloca subsídio, aluno oficial da PM ou do bombeiro, e bota o valor do subsídio do aluno lá. Ou seja, ela já enxergando, caindo na conta dela o valor do subsídio do aluno oficial, ou seja, ela na academia. A partir do momento que ela faz essa edição dessa imagem, desse subsídio de soldado, de tenente, de aluno oficial, de aluno a soldado, caindo ali na conta dela, e ela imprime isso, e ela passa a pegar nisso, tocar nisso, ver isso, coloca isso na parede, a mente subconsciente dela, ela não vai perceber isso, vai começar a aceitar isso como uma verdade. E sem ela perceber os atos dela do dia a dia, sem ela ter como justificar por que isso está acontecendo, vão tender sempre a estar buscando aquilo que a mente já aceitou como uma verdade, que é ela receber como soldado, como oficial. Isso é a base da teoria da atração. Tu mostra para tua mente, tu materializa para tua mente onde tu quer chegar. A mente recebe aquilo, vai para o subconsciente e tu começa naturalmente a adotar hábitos que vão te levar para aquilo. Não, estranhamente, pessoas que só falam bobagens, coisas ruins, acidentes, bobagens. Acaba acontecendo essas bobagens na vida dela. Mas porque elas falam tanto essas bobagens que vai para o subconsciente e elas passam, sem entender por quê, a adotar hábitos que vão levar elas para essas bobagens que elas falam. Então é importante sempre estar falando coisas positivas, materializando coisas positivas. Né? Então, quer ser policial? Faz né? Faz a lista de aprovados lá e coloca teu nome na lista de aprovados. Faz lá pega o BG de aprovados do último concurso, edita, bota teu nome lá no BG de aprovados, boletim geral da polícia. Pega a conta bancária, edita, mostrando tu recebendo o valor. Tudo isso tu imprime, cola na parede, pega,
enxerga isso e, naturalmente, a tua mente vai passar a buscar isso. Teoria da atração. São hábitos que tu vai passar a ter sem poder explicar, né? A tua mente vai ter os motivos certos para isso, para que tu possa estar nos lugares certos para chegar lá. Tranquilo? Então, essa ideia da Gisele foi muito boa. A conta em vermelho emotivo. Então, faz o contrário, né? Coloca lá a conta do jeito que tu quer que ela seja. Materializa isso, mostra para tua mente todo dia. Naturalmente, tu vai buscar hábitos que vão te levar para esse local. Para esse local que tu materializou e mostrou para tua mente. É uma programação que a gente chama. É claro que essas ideias que eu estou falando não são aleatórias. Né? Eu tenho um nível de leitura sobre isso. Eu vou indicar esse livro aqui para vocês. Esse livro aqui é muito bom. Esse livro aqui, ele é Desbloqueie o Poder da Sua Mente. É um livro de desenvolvimento pessoal, né? É um livro muito bom, porque ele fala de coisas que a gente vive no dia a dia, todas essas bobagens que as pessoas falam, que a gente acaba deixando passar para o subconsciente e que a gente acaba deixando essas bobagens tomarem a gente, levarem a gente para lugares que a gente não deseja ir, mas que a gente deixou entrar na nossa mente. Ele mostra como desbloquear. Mas do John, não entendi, deixa eu abrir aqui o que a Bruna Cian Pinheiro falou. Toda aula de português dá uma motivada. Ah, tá, porque tu tem dificuldade em português, né? Mas do John me humilha, aula de português do John. O John é bom tanto em português quanto em motivação, né? O John é bom nos dois. Tranquilo, vamos seguir para mais dois princípios. Tranquilo aí, todo mundo tranquilo? Quem vai editar aí um contra-cheque de policial? Imprimir isso, pegar nisso, colar na parede. Quem vai encarar isso daí? Quem vai fazer um termo de posse aí? Editar um termo de posse e imprimir. É tu, Bruna? Tem que fazer, imprimir, que é materializar, né? E pegar nisso enxergando como se fosse teu. Não, isso aqui é meu. Já vivendo isso. Coloca lá na parede, todo dia dá aquela olhada, já enxergando isso. Tu vai estar mudando a tua programação. A programação mental que vai te levar para onde de fato tu deseja estar. Vamos seguir aqui então mais dois princípios implícitos. Eles têm nomes parecidos. E é nesse momento que eles têm nome parecido que o examinador faz a festa, né? São eles, o princípio. Os dois são implícitos. Da autotutela, esse princípio quer dizer uma coisa, e o princípio da tutela, esse princípio quer dizer outra coisa. Diferente dos dois anteriores, a gente falou ainda agora de princípio da supremacia do interesse público, princípio da disponibilidade do interesse público. Eu te falei que eles dois andavam juntos, né? Esses dois aqui, eles não andam juntos. Eles são completamente diferentes. Só que eles têm nomes parecidos. Aí o examinador faz a festa, inverte as informações, tá? Para justamente pegar aquele candidato mais desatento. Não tem como confundir a autotutela com a tutela, porque elas tratam sobre coisas completamente diferentes. Não tem como confundir os dois pelo significado que eles têm. Tudo que o examinador pode fazer, e é o que ele faz sempre, é inverter os nomes. Então, se tu domina o conceito, tu vai perceber que o examinador inverteu o nome.
inverter os conceitos e vai saber que o item está errado. Se tu domina o conceito, tu vai perceber que o conceito foi usado certo. Então, esse é o gabarito. Essa tutela e essa autotutela, ela cai mais em prova do que a supremacia do interesse público e a indisponibilidade. Essa dobradinha aqui cai mais em prova, hein? Essa dobradinha aqui, ela cai muito em prova. Desses dois princípios aqui. Sempre trabalhados aí, tentando confundir, é claro. Então, vamos falar sobre eles aí. Primeiro, a autotutela. Essa autotutela é o controle que a administração pública faz sobre os seus próprios atos. Por isso, o nome auto. Essa autotutela é o controle que a administração pública faz sobre os seus próprios atos. Por isso que o nome é autotutela. Tutela é tomar conta. Auto é tomar conta de si mesmo. Então, a administração pública, ela pode tutelar, ela pode tomar conta, rever os seus próprios atos, os atos que ela mesma praticou? Pode, porque ela tem a autotutela, a capacidade de tutelar a si mesma, de rever os seus próprios atos. Então, essa autotutela é a prerrogativa da administração de rever os seus próprios atos, sem precisar da intervenção do Poder Judiciário. Então, quais são as maneiras que a administração usa para autotutelar, ou seja, para rever os seus próprios atos, sem precisar que o Judiciário auxilie, confirme os atos da administração, sem precisar que o Judiciário se meta em nada. A administração faz isso, essas decisões são da administração, não precisa de nenhuma opinião do Judiciário. Quais são os dois casos que a administração rever os seus próprios atos usando a autotutela? Primeiro caso, anulação, que a gente já falou muito aqui no nosso curso. A anulação é quando a administração desfaz atos ilegais que ela mesma praticou, porque esses atos são viciados. E a revogação também é autotutela, hein? Na revogação, a administração ela vai desfazer o ato administrativo que ela mesma praticou, mas não porque esse ato é viciado, e sim porque esse ato, apesar de não ser viciado, apesar de ser válido, esse ato não é mais conveniente e oportuno. A anulação desfaz o ato por questões de vícios, ilegalidade. A revogação desfaz o ato por razões de conveniência e oportunidade. Então, se falar de anulação e revogação, eu sei que está falando de autotutela, porque está falando de situações em que a administração revê os seus próprios atos. Para a administração anular seus próprios atos, não precisa pedir a opinião do Poder Judiciário. Para a administração revogar seus próprios atos, não precisa pedir a opinião ou uma confirmação do Poder Judiciário. A administração faz isso ela mesma, porque a administração tem o poder de fazer isso ela mesma. Princípio da autotutela, também chamado de poder de autotutela. Princípio ou poder, porque se refere à capacidade que a administração tem de se autocontrolar. É um controle interno da administração que nós temos aí. É a administração controlando a si mesma, puramente controle interno. E aí, vocês enxergaram a autotutela? Como é que eu sei que eu estou diante da autotutela na prova? É porque a autotutela está relacionada à anulação e revogação. Se o item falar de anular e revogar, eu sei que está falando de autotutela. Essa é a grande manha, né? Entenderam aí a autotutela para a gente ir para o próximo? Próximo. Vamos falar agora da tutela. Agora não é mais autotutela. Agora é tutela. Na tutela, eu não tenho uma pessoa, que é a administração, tomando conta de si mesmo. Não. Na tutela, eu tenho uma pessoa, que é a administração pública, tomando conta de outra pessoa, que também é administração pública. Como assim? Tem duas administrações públicas? Tem.
Tem a administração direta, que é formada pelas pessoas União, Estado, Município e DF. E tem a administração indireta, que também é administração pública, mas é formada por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, na tutela, eu tenho uma pessoa representando a administração direta, pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município, pode ser o DF. Essa pessoa, ela está tutelando, ela está tomando conta de outra pessoa. Essa outra pessoa pertence à administração indireta. Essa outra pessoa que está sendo tutelada, que estão tomando conta dela, pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Então, o Estado do Amapá, que é a administração direta, quando ele controla a autarquia UEAP, que é a administração indireta, eu tenho uma tutela administrativa acontecendo. Eu tenho um ente da administração direta controlando um ente da administração indireta. Então, isso é a tutela. É quando uma pessoa, uma entidade da administração direta, faz controle sobre outra pessoa, uma entidade da administração indireta. De um lado, eu tenho União, Estado, Município e DF, são 4 pessoas, que podem controlar as pessoas do outro lado. Autarquias, fundações públicas e sociedades de economia e empresa pública. Do outro lado, eu tenho as pessoas controladas. Autarquia, fundação, sociedade, empresa pública. Tranquilo? Então, na tutela, eu tenho a administração direta controlando a administração indireta. Isso não tem nada a ver com revogar e anular os próprios atos. Então, é impossível confundir. Na autotutela, eu tenho revisão dos próprios atos. Eu tenho uma só pessoa envolvida e ela está controlando os seus próprios atos, revogando ou anulando. Na tutela, eu tenho 2 pessoas envolvidas. Eu não tenho só uma, eu tenho 2. Por isso que o nome não é auto, é tutela. Porque nessa tutela, eu tenho 2 pessoas, uma tutelando outra. Essas 2 pessoas é uma da administração direta, outra da administração indireta. Então, enquanto na autotutela a conversa é anulação e revogação, na autotutela, na tutela a conversa é a administração direta controlando a administração indireta. Essa tutela, ela aparece em nome, ela aparece em prova com outro nome. É sinônimo, tá? Controle finalístico. É a mesma coisa que tutela. Ou também pode ser chamado de supervisão ministerial. Supervisão ministerial, controle finalístico ou tutela. É tudo absolutamente a mesma coisa. É a administração direta controlando a administração indireta. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Que coisa é essa? Isso aqui é o que mata na prova, hein? Na tutela, eu tenho hierarquia? A resposta é sim. Há controle hierárquico. Há controle hierárquico. Há hierarquia. Sim, há hierarquia. Na autotutela, há hierarquia. Há controle hierárquico. Então, esse negócio de anular e de revogar os seus próprios atos, rever seus próprios atos, autotutela, é tudo usando hierarquia. É no contexto do poder hierárquico, do controle hierárquico. Perfeito. Como eu já te dei a dica, a tutela não tem nada a ver com a autotutela. Então, tu pode botar bem grande que na tutela, também chamado de controle finalístico ou supervisão ministerial, tu bota bem grande. Não há. Por que não há? Hierarquia. Na tutela não há hierarquia. Na tutela não há controle hierárquico. Não tem hierarquia na tutela. Quer dizer que a administração direta controla a administração indireta? Controla.
Usando a tutela? Sim. Com hierarquia? Não. A hierarquia está lá no controle com a autotutela, na anulação e na revogação. Então, se não há hierarquia, se não há controle hierárquico, o que tem na tutela? Na tutela, há sim. O que há na tutela se não tem hierarquia? Há sim vinculação administrativa. Então, na tutela, eu não tenho hierarquia. A administração direta controla a indireta, mas sem hierarquia. O que tem na tutela, então, para a administração direta conseguir controlar a indireta? Vinculação administrativa. Vinculação administrativa. É a vinculação administrativa que ocorre entre a administração direta e a indireta e permite o controle. Não é a hierarquia. Vocês entenderam essa conversa de hierarquia? Não é para entender a origem, entender o que é hierarquia. É para entender que um tem e o outro não tem. A prova é de marcar, gente. Falou de autotutela, disse que é com hierarquia, tá certo. Falou de tutela, disse que é com hierarquia, tá errado. Vocês entenderam essa jogada da hierarquia? Essa jogada é matadora na prova, hein? Vocês entenderam essas coisas aí? Entendeu aí, Sara? Como é que tá aí, Victor? Tá conseguindo acompanhar aí? Vamos para mais dois princípios. Ei, o Marivaldo não veio hoje, não? Marivaldo, tá aí, Marivaldo? O Marivaldo não falta, hein? Ele estava na última aula que a gente avisou que ia ter terça, né? Eu vou fazer uma oficina no Buraslan. Vai ser sábado. Essa oficina vai ser só eu, né? Não vai ser mais história e administrativa. Dessa vez vai ser só eu com direito administrativo. Eu vou trabalhar os servidores públicos nessa oficina, através de questões da banca FCC. A gente vai falar de cargo, emprego e função dos servidores públicos, ao regime estatutário, seletista e temporário. A gente vai falar de responsabilidade do servidor público, que é responsabilidade civil, penal e administrativa. E a gente vai falar também da comunicabilidade, né? Quando as responsabilidades se comunicam, principalmente a penal e a administrativa. Vamos falar das regras e das exceções dessa comunicabilidade das instâncias penal e administrativa. E aí a gente vai resolver questões da FCC. Quem for fazer HU da área administrativa, esse tema de servidores está no edital do HU da área administrativa. Também vai servir muito. Está lá esse tema que a gente vai ver. E esse foi um tema cobrado na última prova da PM também, né? 2017. Caiu cargo, emprego e função na última prova da PM 2017. Mais uma questão que a gente deu em sala, né? A prova da PM de 2017 a gente deu toda em sala. Foi uma prova muito boa, ela veio muito boa aquela prova. Do mesmo jeito que eu acredito que venha essa agora também. A gente vai passar essa prova em sala. Pode ser que sim, pode ser que não. Aqui no nosso curso, com certeza. Né? Não tem como escapar. Mas é provável que a gente consiga de novo em sala passar. E aqui no curso, que a gente resolve bem mais questões, a gente aprofunda bem mais os assuntos, porque a gente tem mais tempo, né? E a aula fica gravada, tu pode assistir quantas vezes quiser. Revisando aqui o nosso curso, vai dar de acertar as questões lá de soldado, né? Elas vão passar aqui no nosso curso. Com certeza. Banca FCC. Então a gente vai fazer essa oficina sábado lá. Vai ser só eu, vai começar 15, vai até 18. Vão ser 3 horas de aula. O ingresso, adquirir lá no atendimento do curso Braslan é R$ 20. Agora a gente vai para mais dois princípios aqui. Ó. Esses dois andam juntos. Eles andam tão juntos que eles carregam
a mesma ideia. É o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Eles andam tão juntos, eles são tão parecidos, que eles carregam o mesmo conceito, a mesma ideia. Uma questão que queira diferenciar a proporcionalidade da razoabilidade é uma questão muito excepcional. Eu não me lembro recentemente de ter feito nenhuma questão dessa. Eu sei que existe, eu já vi. Faz muito tempo. Uma questão que peça a diferença dos dois. Agora, o que acontece de verdade é que os dois são tratados juntos. A mesma ideia que tu tem para a proporcionalidade é a mesma ideia que se aplica à razoabilidade para fins de prova. É o que vem acontecendo sempre. Então, tu pode trabalhar esses dois princípios juntos para a prova, com a mesma ideia. A ideia é essa aqui, ó. Adequação dos meios aos fins. A administração, ela precisa adequar os meios aos fins. A administração não pode tomar decisões desproporcionais, considerando os objetivos que ela pretende alcançar. Tem uma frase no livro dos doutrinadores, né? Eu não recordo qual é o doutrinador, eu só recordo da frase. A frase, muito conhecida para representar esses princípios, é uma frase de um doutrinador que diz assim: não se abatem pardais usando canhões. É algo desproporcional, é algo irrazoável abater pardais usando canhões. É desproporcional, o canhão é muito grande para o pardal, que é muito pequeno. É a mesma ideia da administração pública. A administração pública precisa adequar os meios aos fins. E é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que mede essa adequação. O certo é que se a administração pública não adequar os meios aos fins, se ela tomar medidas que acabam indo além do que era necessário para os objetivos que se pretende alcançar, a administração acaba de praticar um ato viciado, porque desrespeitar princípios da administração, esses aqui são dois princípios implícitos, razoabilidade e proporcionalidade, também é uma forma de viciar o ato. Então, se a administração pratica um ato desproporcional em relação aos objetivos que pretende alcançar, esse ato será um ato ilegal, viciado, esse ato será anulado. Será anulado porque desrespeitou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. A doutrina chega a dizer que o pior vício que pode existir é o vício que desrespeita princípios. Desrespeitar um princípio da administração é o pior vício que pode ocorrer num ato administrativo. Pior até do que desrespeitar a lei. Porque os princípios estão na base do ordenamento jurídico. As leis vêm depois da base. Então, desrespeitar um princípio é bater na base. E bater na base, tu sabe que vai ruir toda a estrutura. Então, o pior vício que pode existir é o vício que desrespeita princípios da administração para o direito administrativo. No direito penal, o pior vício pode ser desrespeitar os princípios do direito penal. Assim vai. Então, já que a gente comentou esses dois, vamos fazer umas questões. Essa aqui, para facilitar a vida de vocês, eu já botei umas marcações nas principais palavras aí, para facilitar a vida de vocês, né? Vê aí. 1 minuto é para fazer isso aí. Cadê o Brenner? Ainda tá aí?
Qual é o gabarito dessa daí? Olha aí, ó. TRT, primeira região. Eu li TRF, né? Porque TRF, primeira região, é aqui. TRT, primeira região, eu não sei onde é que é. Deve ser bem longe daqui. Inclusive, vem um concurso do TRT aí, né? O concurso do TRT é um negoção, né? Para técnico, por exemplo, né? Concurso de nível médio que, depois que ingressa, né? Depois que ingressa e preenche lá alguns requisitos de cursos de capacitação, coloca lá o curso de graduação, uma pós-graduação ali, vai aumentando a remuneração. Nada, o técnico do TRT para chegar na casa de 18.500 bruto no mês inicial, cumprindo esses requisitos iniciais aí, né? De ter o nível superior, ter pós-graduação, para aumentar a remuneração, fazer cursos de capacitação. Inicial, né? Os tribunais oferecem ótimas carreiras. Analista, então, não se fala. Então, esse concurso do TRT 8, né, que é o TRT do Amapá e do Pará, cuida dessa região, está confirmado aí, está confirmado. Para esse ano. Vamos lá. A propósito dos princípios que informam a atuação da administração pública, tem-se que o princípio da A eficiência e o princípio da legalidade podem ser excludentes. Vocês concordam comigo que o item A está eliminado? O item A está eliminado pelaquela ideia que a gente trabalhou logo no início da aula. Um princípio não exclui outro, justamente porque não há hierarquia entre princípios. Então já está fora a letra A. B, tutela. Permite que a administração pública exerça, em algum grau e medida, controle sobre as autarquias que instituir para a garantia da observância de suas finalidades institucionais? Isso mesmo. Essa administração pública que ele fala bem aqui, que vai exercer o controle, é a administração direta. Ah, mas ele não falou administração direta. É porque a administração direta, quando ele fala administração pública, já está implícito, nesse caso, que é direta. Se ele quisesse falar indireta, aí ele teria que dizer administração pública indireta, e escreveu indireta. Quando ele fala só administração pública, já está implícito que é a direta. É uma jogada de prova. Eu nem sei qual a justificativa disso, mas a administração pública já está implícito que é a direta. Controla a administração pública indireta. Aí sim tinha que vir indireta, para eu saber que ele está falando da indireta. Não dá de ficar implícito, indireto, né? Porque senão não ia saber qual dos dois estava valendo. Então, isso daí a gente aprende fazendo as questões. A administração pública, não falou nada? É a direta. A administração indireta, ele escreveu isso? Ah, agora sim, é indireta. A indireta tem que vir explícito, que é indireta. Mas a administração direta pode vir implícito, que é a administração direta, entendeu? Então, aqui, a administração pública direta, por causa da tutela, isso permite que ela faça, em algum grau e medida, controle sobre suas autarquias? Isso mesmo. Essas autarquias aqui, elas representam justamente, essas autarquias aqui, representam justamente a administração indireta, porque a autarquia faz parte da administração indireta. C. A autotutela permite o controle dos atos praticados pelos entes que integram a administração indireta. Para aí. Falou de autotutela e administração indireta. Tem alguma coisa a ver? Ou ele acabou de inverter os conceitos? O que tu acha? Ele falou de autotutela e citou lá a administração indireta. Esse item, então, não está eliminado. Controle da administração indireta é autotutela? Claro que não. Né? Então, aqui ele inverteu. Aqui não tem nada a ver com tutela. Tutela, se ele falasse de revogação, anulação, revisar os próprios atos, entendeu? Tá vendo como ele inverte? Quando tu domina o conceito,
Não tem mais como errar. Tu percebe logo que ele inverteu as informações. D. Supremacia do interesse público e o princípio da legalidade podem ser excludentes? Olha, só aquela ideia que eu te dei de que os princípios, não existe hierarquia dos princípios, não tem princípio maior, princípio menor, não tem princípio que prevalece sobre o outro, não tem princípio que exclui o outro. Só aquela ideia que eu te dei lá no início já matou a A e a D. Já matava a A e a D, só de saber que os princípios não são hierarquizados. A D está fora. Esses princípios não se excluem. Nem o princípio se exclui, né? Publicidade está implícito na atuação da administração? Não. É a nossa próxima aula. Publicidade é um dos 5 princípios expressos da administração pública. Publicidade é princípio expresso. É o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP representa aí os 5 princípios expressos da administração pública que estão no artigo 37 da Constituição. Expressos, quer dizer que eles são explícitos também, né? Eles são expressos porque são explícitos. Estão lá no texto do artigo 37 para todo mundo ler eles e enxergar eles com o nome grafado lá. A gente vai falar desses 5 expressos, o LIMP, na próxima aula. Então, a publicidade é princípio expresso e não implícito. Uma informação muito boba, só bastava saber a classificação, que ainda pergunta muito. Ainda bem, está errado a letra E. Publicidade não é implícito. Publicidade é expresso. Segunda questão. Sobre os princípios do direito administrativo, é correto afirmar que, letra A, o princípio da autotutela diz respeito ao controle da administração direta, que diz respeito ao controle que a administração direta exerce sobre as entidades da administração indireta. É isso que é a autotutela? É isso que é a autotutela? Ou isso é a tutela, mais uma vez? Na letra A, eu não tenho a autotutela. Na letra A, eu tenho a tutela. Mais uma vez, ele só inverteu os conceitos, como sempre, né? B, pelo princípio da finalidade, impõe-se à administração pública a prática, então somente essa, de atos voltados para o interesse público, tá? Então, esse princípio da finalidade, ele também é um princípio implícito da administração pública. Esse princípio da finalidade, ele está colocado de maneira correta aqui na letra B. A finalidade de todos os atos administrativos é sempre a mesma. Inclusive, a gente trabalhou isso no nosso módulo de elementos dos atos administrativos, porque a finalidade também é um dos 5 elementos do ato. Lá na aula de elementos, eu te falei que todo o ato administrativo possui como elemento finalidade formador do ato o mesmo objetivo, satisfazer o interesse público. A finalidade de todo o ato administrativo é a satisfação do interesse público. Isso é um dos 5 elementos que compõem um ato, de tão importante que isso é, e isso é um princípio implícito da administração, de tão importante que isso é. É tão importante assim satisfazer o interesse público? Nem tanto, né? O direito administrativo só serve para isso. O direito administrativo, ele só existe para isso, para satisfação do interesse público. Então, a finalidade, ela é tanto um princípio quanto um dos elementos que compõem o ato, de tão importante que isso é. De tão importante que é saber que o interesse público é o principal objetivo da administração pública a ser alcançado. Tá? Então, todo ato administrativo tem a mesma finalidade de alcançar, o interesse público. Isso é um dos 5 elementos, e isso é tão importante que foi elevado ao grau de princípio da administração. Um princípio implícito, porque eu não tenho ele grafado com esse nome lá na Constituição para ele ser explícito. A finalidade do Confiformob, isso mesmo. É essa finalidade. Essa finalidade do Confiformob, ela é tanto um elemento que compõe o ato,
quanto essa finalidade é também um princípio implícito da administração. Nos dois, ela quer dizer a mesma coisa, que a administração, então, a administração é imposto, a prática, então, somente essa de atos voltados para o interesse público. A administração só pode praticar atos visando o interesse público. Seja isso na formação do ato, finalidade, seja isso o princípio da administração pública, princípio da finalidade. Então, aqui o gabarito é a letra B. Esse princípio da finalidade é forte para a prova e ele é implícito. Ele diz que a administração é obrigada sempre a atuar visando o interesse público. Um princípio muito bobo, portanto, né? Mas que cai bastante. Era o gabarito dessa aqui. C. O princípio da supremacia. Bem-vinda aí, né? Yala Melissa. Chegando aí na madrugada. O princípio da supremacia do interesse público não significa que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado. Ah, não. Tá errado, né? Muito errado. Esse não significa aqui. Esse não significa, ele contradiz o conceito do princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia diz justamente ao contrário, né? Diz que a supremacia do interesse público significa que o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Então, esse não, simplesmente o não, matou a letra C. Se não tivesse esse não, a letra C seria o gabarito também, né? Aí teria duas respostas, não daria certo. Letra D. Pelo princípio da publicidade, é obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros instrumentos celebrados pela administração pública. Está certíssimo isso. É isso que o princípio da publicidade impõe, que a administração deve divulgar os seus atos, contratos, convênios. Perfeito? Mesmo que relacionados com a segurança nacional ou declarados sigilosos pela autoridade. Olha só, eu dei essa dica lá no início. Existe algum princípio absoluto? Existe algum princípio absoluto? Sim ou não? Existe algum princípio absoluto? A resposta é não. Não existe nenhum princípio absoluto. Se a publicidade fosse um princípio absoluto, a administração teria que dar publicidade sempre e em todas as circunstâncias. Mesmo que a informação fosse vital para a segurança nacional, ou seja, mesmo que essa informação, caso ela fosse divulgada, trouxesse prejuízos para a segurança nacional, se a publicidade fosse um princípio absoluto, mesmo assim, a publicidade dessa informação tinha que ser dada. Mesmo que a informação fosse ferir a intimidade da pessoa, a publicidade tinha que ser dada, se fosse um princípio absoluto. Mas não existe princípio absoluto, todo princípio é relativo. Então, a publicidade tem sim as suas exceções, porque ela é relativa. Existem casos em que a publicidade dos atos não vai ocorrer. E isso não fere a publicidade, porque a publicidade não é absoluta, ela é relativa. Então, ela entende, entre aspas, né, como se ela fosse uma pessoa, ela entende que em determinados momentos ela não vai acontecer, porque se a publicidade acontecesse, em vez de ajudar, ia atrapalhar o interesse público. Isso quer ser relativo. É poder o princípio ser afastado temporariamente em alguma circunstância, que caso ele fosse aplicado, atrapalharia o alcance do interesse público em vez de ajudar. Então, se a informação ela está relacionada à segurança nacional, ela não vai ser pública. E isso não diminui o princípio da publicidade. Só mostra que ele é relativo. Outros casos, quando o interesse social exigir, também não vai ser dado publicidade. Quando estiver em jogo a intimidade da pessoa, um processo lá de assédio sexual, por exemplo, está em jogo a intimidade da pessoa. O conteúdo desse processo não é público. Como regra, o conteúdo dos processos administrativos são públicos. Os conteúdos são públicos, como regra. Mas se o conteúdo do processo envolver a intimidade da pessoa, seja esse processo administrativo ou judicial, não vai ser dado publicidade ao conteúdo desse processo, porque a intimidade da pessoa é uma barreira para a publicidade dos atos. E a publicidade não vê nenhum problema nisso, porque ela é relativa, ela não é absoluta. Se ela fosse absoluta, aí pronto, tudo era público. Em vez de ajudar, a publicidade ia atrapalhar em alguns momentos.
Vocês entenderam esse negócio de que não existe princípio absoluto? Todos são relativos? Então, em algum momento, cada princípio vai ser afastado temporariamente para satisfazer o interesse público, que é o principal objetivo. Vocês entenderam essa história aí? E a letra E. Nenhum outro princípio deve ser observado pela administração pública, além daqueles expressamente previstos. Não. Está dizendo que os princípios expressos são mais importantes que os que não são expressos, o que é uma falácia, né? Uma mentira. A administração deve observar igualmente todos os princípios, sejam eles expressos, implícitos, não importa. Todos os princípios são iguais, não tem hierarquia entre eles. Então, é mais uma questão que aquele nosso macete de que não tem princípio maior nem menor, não existe hierarquia. É mais uma questão que aquele nosso macete matava, eliminava a letra E. Lembra que eu te falei? A maioria das questões, pelo menos um item é eliminado, simplesmente por saber que não existe hierarquia entre princípios, que um princípio não prevalece sobre outro, um princípio não exclui outro, que não existe princípio absoluto. Essa ideia do princípio absoluto, por exemplo, ajudava na letra D. Essa ideia de não existir princípio maior nem menor ajudava na letra E. É uma informação coringa para princípios, aquela que a gente colocou lá no início da aula. Terceira questão. Qual é o gabarito da terceira? Qual é o gabarito? Alguém? A Epson? Vamos lá, então. Ó, a atuação da administração é pautada por determinados princípios, alguns positivados em âmbito constitucional ou legal e outros consolidados por construções doutrinárias. Quer dizer que ele falou aí dos explícitos e dos implícitos, né? Esses da construção doutrinária são os implícitos, esses positivados na Constituição ou em leis abaixo da Constituição são os implícitos, os explícitos, né? Implícitos são esses frutos da consolidação das construções doutrinárias, consolidados por construção doutrinária, dos doutrinadores. Exemplos de tais princípios são da tutela e da autotutela. Da tutela ou controle e o da autotutela, que diferem entre si nos seguintes aspectos. E aí, qual é a diferença da tutela para a autotutela? Qual é a diferença? Vamos ver. Letra A. A autotutela é espontânea e se opera de ofício, enquanto a tutela é exercida sempre mediante provocação do interessado ou de terceiros prejudicados. Eu li essa letra A, eu estou com o meu caderno revisado, sempre revisando meu caderno. Diz uma coisa, para quem está com o caderno revisado, essa letra A falou alguma coisa do que está no nosso caderno?
Nosso caderno é o que a gente estudou aqui, né? Não falou nada. Logo, eu não preciso me preocupar em justificar ela. Se o tema lá no comando, tutela e autotutela, é um tema que eu estudei, eu não tenho que me preocupar em justificar as informações que não estão no meu caderno. Deixa a concorrência justificar isso. Deixa eles ficarem 10 minutos tentando explicar por que a letra A está errada. Pula a letra A, larga de mão ela. Ela é teu problema. Tu não quer problema, tu quer a solução. Então, se tu no comando identificou que o tema é tutela e autotutela e tu estudou isso, não perde tempo tentando justificar por que a está errada, se ela não fala de coisas que estão no teu caderno para te poder julgar certo ou errado. Tu simplesmente pula ela. Tu pula e vai atrás da questão que fale de coisas que estão no teu caderno, para te poder justificar o erro dela, certo ou errado, ou justificar ela ser o gabarito. Mas no momento que a questão não traz nada do que está no teu caderno, tu não vai fazer ela tu não vai passar a entender ela durante a leitura da questão. Tu pula ela. Não fica perdendo tempo lendo o item que não traz informações que estavam no teu caderno. Vai atrás dos itens que trazem as informações do teu caderno. Porque são esses itens que vão resolver a tua vida. O item que não tem nada do teu caderno não resolve a tua vida. Ele só te traz problema. Ele faz tu ficar 10 minutos lendo ele para tentar ali brotar, adivinhar uma resposta, e tu perde 10 minutos. Vai atrás do item que tem as informações do teu caderno. Enquanto isso, tu vai pulando. Porque tu tem que peneirar, tem que dar martelada, gastar energia, sei lá, a ideia que tu tem de produtividade. Justamente aonde tu tem o que produzir. Na letra A, não tem nada no nosso caderno, então eu não tenho o que produzir nada. Eu vou atrás de alguma que eu tenho que produzir. Eu tenho que analisar. Simplesmente a gente lê. Ah, não tem nada disso, eu nunca ouvi falar disso. Pulo, pronto, acabou. Sem dor nenhuma na consciência. Isso é um jogo. Desse jogo tem 5 tiros. O primeiro falhou. Tá ótimo, eu tenho mais 4. É assim que funciona. Não é para ficar com aquela ideia pessimista de, pô, não sei a A. Ah, então, e se a A for a resposta? Eu não sei nada da A. Com certeza essa A é a resposta, então eu já perdi essa questão. Pô, caramba, né? Que baixa autoestima, né? É o contrário. Mas eu quero, não sei nada da A. Pô, vou para B aqui. Tô nem aí para aqui para B. E assim vai. E numa dessa, tu vai achar, de repente, uma questão que tu não sabia nenhuma da A, da B, da C, da D. E aí, tu sabia. Estava dentro do teu caderno e era a resposta. Estava redondinho no teu caderno. Tu marca essa questão comemorando. Porque tu ganhou uma questão na prova. Que muita gente vai ficar tentando justificar as outras erradas. 10 minutos, 15 minutos. Que tu fez essa em 1 minuto. Porque tu tá olhando só para a solução. Tá procurando só a certa. E segue em frente. É um jogo. Não dá de ficar perdendo tempo. Então, tô nem aí para não falou nada do meu caderno. Letra B. Autotutela se dá no âmbito administrativo. Perfeito. No âmbito administrativo, posso até considerar que o âmbito administrativo é o que eu estudei. Né? Eu estudei o âmbito administrativo, eu estudei o direito administrativo, a esfera administrativa. De ofício, pela administração direta, opa, como é que é? Bem aqui falou de autotutela. E referiu a autotutela à administração direta. Eu posso casar a administração direta com autotutela? Claro que não. A administração direta é uma conversa da tutela, vocês sabem disso. Ou mediante representação. E a tutela é a expressão do Poder Judiciário. Se temos alguma coisa de Poder Judiciário no âmbito da tutela, a tutela é o controle da administração direta sobre a indireta. O Poder Judiciário não entra nesse contexto. Está muito errada a letra B. Essa dá até de eu julgar, porque eu sei que tutela não é exercida pelo Poder Judiciário, tutela é o controle da administração direta sobre a indireta, isso não tem nada a ver com o Judiciário, e eu sei que a autotutela não tem nada a ver com a administração direta. A administração direta são coisas da tutela. Então, a letra B eu posso justificar porque ela está errada. A letra B tem 2 erros, ela está errada. Mas eu justifico ela, eu perdi meu tempo lendo ela,
para encontrar o erro, porque ela falava de coisas que eu podia julgar, porque são coisas do meu caderno, são coisas que eu estudei. Então, vale a pena eu ler e analisar ela e julgar ela. Ah, não valia nem a pena, ela não fala nada com nada do meu caderno. Ela está esquecida para ler. C. Ambos são exercidos pela própria administração. Pela própria administração pública exerce os dois. São princípios da administração, tá certo. Sendo a tutela expressão do poder disciplinar e a autotutela expressão do poder hierárquico. Calma aí. Esse final aqui eu sei que está certo. Porque eu sei que a autotutela ela é feita com o uso do poder hierárquico. A autotutela é feita com hierarquia. A gente falou isso. Esse aqui eu sei que está certo. O que eu não sei se está certo é se a tutela é a expressão do poder disciplinar. Então, vamos pensar. A administração pública direta controla a administração pública indireta? Controla. Qual o nome desse controle? Tutela. Esse controle é feito com hierarquia? Não. Esse controle é feito com o quê? É feito com poder disciplinar? Não, não era isso que estava no meu caderno. No meu caderno estava que a administração direta controla a indireta, não é com hierarquia, é com vinculação. E vinculação não é o poder disciplinar. Então, tem mais um erro, tem um erro aqui na letra C. Dizer que a administração direta controla a indireta com o uso do poder disciplinar. Eu também poderia eliminar esse item usando a minha aula de poderes. Eu estou com o meu caderno de poderes e eu sei que poder disciplinar só existe em 4 contextos. Quais são os 4 contextos que existe o poder disciplinar? Em relação ao servidor, em relação ao licitante, em relação ao contratado e em relação ao aluno da escola. Quem foi para a minha última oficina sábado, a gente falou sobre isso. Em nenhum momento eu falei que a administração direta controla a administração indireta, que é a tutela, usando o poder disciplinar. Isso já seria suficiente também para eliminar a letra C. Por exemplo. Letra D. A tutela. Mas se não tivesse essa certeza, tu podia deixar guardada aqui a letra C. Porque essa informação da C, de que a autotutela usa o poder hierárquico, está certa. Se tu não pudesse julgar se a tutela usa o poder disciplinar, tu poderia deixar isso guardado. Se tu não encontrasse uma melhor, de repente a C podia até ser marcada. Letra D. A tutela decorre do poder hierárquico. Tutela, poder hierárquico, está fora. Não tenho hierarquia no âmbito da tutela. Eu tenho hierarquia no âmbito da autotutela. Já matou a letra D. E a autotutela é a expressão da supremacia do interesse público fundamentado pelo poder de polícia. Não, nada a ver. Eu não marcaria, eu consideraria errado também essa parte final, porque a autotutela é o fato da administração poder controlar seus próprios atos, revogando e anulando, usando poder hierárquico, usando hierarquia. Mas aqui, não foi falado nada disso. Não precisava nem justificar essa parte final, ela está errada. Só o fato de falar que tutela tem hierarquia já é um erro tremendo. Eu já tinha bons motivos aqui para ficar com a letra E, mas bora ver. É através da tutela que a administração direta exerce o controle finalístico. Opa, tutela é a mesma coisa que controle finalístico? Sinônimos, perfeito. É através da tutela que a administração direta exerce controle finalístico sobre as entidades da administração indireta. Isso é a tutela, o controle da administração direta sobre a indireta? É. Enquanto a autotutela exerce controle sobre seus próprios atos. Porque o nome é autotutela, controle sobre si mesmo. Rever os próprios atos. Perfeito. Na letra E veio um conceito redondinho, né? Na letra E veio o conceito redondinho. Enquanto na letra A, B, C e D, as ideias vieram quebradas, outras absurdas, que tem a D, na letra E veio o conceito redondinho. Então, o que aconteceria nessa prova aqui, nessa questão? Uma questão clássica da prova SCC. Em vez de ficar tentando justificar as opções, tu tinha que dar uma lida geral.
para identificar se alguma delas traduz a exata expressão da tua anotação no caderno. E a letra E, quando tu chegasse nela, tu vai perceber que a letra E está redondinha, dentro do teu caderno. O que já seria suficiente para ficar com ela, o gabarito. E não ter muita preocupação em justificar os outros. Então, primeiro a gente vê se tem essa bola redonda, essa informação completa, exatamente dentro do meu caderno. Porque vocês vão ter um caderno cheio de expressões de prova, que são esses PDFs que a gente prepara aqui. Vocês vão estar prontos para encontrar esses conceitos prontos em prova, só para marcar eles. Muitas questões, a maioria delas, são conceituais. O conceito resolve a questão. Olha, a letra E é o conceito de tutela e autotutela. O conceito de cada uma matou, a letra E gera o gabarito. Então, é preciso se adequar, se acostumar a estar fazendo essa leitura dinâmica, caçando a informação presente no nosso caderno. Aí, se não encontrar essa informação redonda, aí sim eu vou atrás dos pedaços quebrados. E aquele que tiver menos cara de erro, aí eu fico com ele. Não tem outra estratégia para marcar. Ninguém vai chegar numa prova e saber exatamente todas as certas, todas as erradas. Essa pessoa não existe. Todo mundo vai marcar com algum nível de dúvida. Porque a pessoa, o que vai diferenciar os aprovados dos reprovados é justamente a estratégia, essa segurança na estratégia utilizada por quem está acostumado a resolver questões. A pessoa é acostumada a acertar, ou acerta a maioria das vezes, não porque domina o conteúdo, assim porque tem uma boa estratégia de leitura, né, de procurar o conceito redondo, não achou, procura os pedaços quebrados, fica com o que tiver menos pedaços duvidosos. E aí a pessoa fazendo essas jogadas, quando ela vai conferir o gabarito, ela tem um aproveitamento ali de 80% e está muito bem na lista. Mas não é capaz de explicar os erros das questões. É uma pessoa boa de prova, não é uma pessoa boa de conteúdo. Mas a prova é de marcar, ninguém vai te chamar para justificar os itens depois. Essa que é a ideia. E só o treino vai trazer o traquejo, né? O traquejo, aquela manha. De quem já resolve muita questão, já olha, já faz, já porta. E vai acertando, e vai acertando, e vai acertando, sem precisar justificar muito os erros e os acertos. Qual é o gabarito aqui da 4? Qual é o gabarito da 4? Letra E? Vamos lá, então. Fazer a 4 aí. As súmulas 346 e 473 do STF estabelecem, respectivamente, que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos e que a administração pode anular seus próprios atos. Podem vários de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou pode revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e salvado, em todos os casos, a apreciação judicial. O princípio básico da administração pública, que está consagrado nas respectivas súmulas. Então, eu vou para o texto. O texto falou de revogar, o texto falou de anular, falou que é os seus próprios atos. Aqui, ó, os seus próprios atos. Anular, revogar. Que princípio básico é esse que fala de anular, revogar seus próprios atos? Com certeza, a autotutela. É aquela jogada, né? Eu sei que a autotutela está relacionada ao controle que a administração faz sobre seus próprios atos, rever seus próprios atos, anulando e revogando. Nesse contexto, eu tenho a autotutela e não a tutela. A tutela é a administração direta controlando a indireta. Gabarito letra E.
Uma questão que tu matava pelo caderno, né? O caderno está revisado, tem jeito. E essa daí, qual o gabarito dessa? Quinta questão, qual o gabarito? Quinta questão, qual o gabarito da quinta questão? Vamos lá, então. Olha só. No que concerne aos princípios constitucionais explícitos e implícitos na Constituição de 88, aplicáveis à administração pública, tem-se que, letra A prevalência do princípio da moralidade sobre todos os demais. Eu já posso eliminar sim ou não a letra A. O princípio da moralidade prevalece sobre todos os demais? Eu posso afirmar isso? Que um princípio prevalece sobre todos os outros? Se ele prevalecesse sobre um, já estava errado. Prevalecer sobre todos os demais está absurdamente errado. Nenhum princípio prevalece sobre o outro. Não existe hierarquia entre eles. Mais uma vez, aquela informação que a gente deu no início da aula, elimina um item. Elimina o item A. B, significa que o princípio da legalidade impede a edição de atos normativos pelo Poder Executivo, salvo no estrito âmbito do poder regulamentar, apenas no limite para a fiel execução da lei. Falamos alguma coisa sobre isso daí? Falamos alguma coisa sobre isso daí? Nosso caderno tem alguma coisa sobre isso daí? Não. A gente vai falar sobre o princípio da legalidade na próxima aula. Mas até então a gente não tem essa informação. Pode até ser o gabarito, não sei. Sei que a A está errada. Sabendo não está no caderno. Ou ainda não está, porque a gente vai falar de legalidade na próxima aula. Por enquanto, eu tenho que pular a B. Posso julgar ela. C, que significa que o princípio da eficiência aplica-se de forma autônoma, exclusivamente às entidades sujeitas ao regime jurídico de direito privado, aplicando-se às entidades de direito público apenas em caráter subsidiário. Bem, essa aqui dá a gente fazer uma análise. Todos os princípios se aplicam a toda a administração pública. E o princípio da eficiência é um dos 5 princípios expressos: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.
O item diz que esse princípio se aplica exclusivamente a pessoas jurídicas de direito privado. Quer dizer que as pessoas jurídicas de direito público, como a União, os Estados, o município DF, são pessoas jurídicas de direito público. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público. A essas não se aplica o princípio da eficiência. Então, essa análise poderia ser feita já para eliminar a letra C. Dizer que o princípio se aplica exclusivamente ao regime de direito privado da administração pública, ou seja, se aplica exclusivamente a uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, e não se aplica às pessoas jurídicas de direito público, como autarquias, União, Estado, município, DF, já dava de desconfiar, já dava de marcar que isso exclusivamente tornou a letra C errada. O princípio da eficiência se aplica a toda a administração pública. D. Como decorrência do princípio da razoabilidade, a possibilidade de afastamento do princípio da legalidade quando presentes razões de interesse público devidamente comprovadas. Então, o princípio da razoabilidade afasta o princípio da legalidade? O que você acha? O princípio da razoabilidade afasta o princípio da legalidade? Lembra da nossa regra lá? Lembra da nossa regra? Qual é a ideia da nossa regra? Um princípio não é superior ao outro, um princípio não exclui outro. Mais uma, que é aquela nossa regra, matava. Então, aquela nossa regra, lá no início da aula, matava a letra A, porque fala que a moralidade prevalece sobre todos os demais, e matava a letra D, porque diz que a razoabilidade afasta a legalidade. Então, aquele nosso macete já mata a e a D. Então, vamos ver essa letra E aqui. Se a gente achar erro nessa E, o gabarito vai correr para B, sem problema nenhum. Vamos analisar a E antes. Que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na prática de atos discricionários pela administração demanda a adequação dos meios aos fins, de forma a evitar restrições desnecessárias aos interesses individuais. E aí, princípios da razoabilidade e proporcionalidade representam ou não representam a adequação dos meios aos fins? Para quê? Para evitar restrições desnecessárias aos particulares, aos direitos individuais das pessoas. A administração não pode criar uma restrição a um direito individual de alguém de forma desproporcional. Se não for para adequar os meios aos fins, se não for proporcional essa restrição imposta ao direito individual de alguém, a administração vai estar agindo de maneira ilegal. Então, a letra E, ela veio dentro do nosso caderno. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade usa a adequação dos meios aos fins, justamente para não acontecer restrições desnecessárias aos direitos dos indivíduos, aos direitos individuais das pessoas. Gabarito, letra E. Lembra aquela mesma ideia de sempre que eu passei para vocês? Em vez de ficar ali pingando nos itens, faz logo aquela leitura geral. Porque um item pode estar redondinho dentro do teu caderno, dentro do que tu vem estudando, dentro do teu resumo. E aí já não vai precisar muito esforço para considerar erro nos outros. Nesse aqui era a letra E, que trazia exatamente informações que estavam no nosso caderno e que, por isso, facilitaria a nossa vida na hora da gente encontrar o erro das outras. Justamente para desconsiderar elas. Principalmente da letra B, que não falou nada com nada em relação ao que a gente estudou sobre esse tema. Tranquilo? Então, gabarito aí, letra E. Então, o que a gente vem fazendo aqui é demonstrando técnicas, estratégias de resolver. Nunca vai existir uma estratégia de resolver sem saber o conteúdo.
Seria uma estratégia meio criminosa, né? Querer vender uma estratégia dessa. Seria meio que o estelionato, né? Olha, eu vou te ensinar a acertar a questão sem saber o conteúdo. É meio que vender gato por lebre, né? Induzir a pessoa a erro, essas coisas aí. Não tem como. Então tem que ter o conteúdo, sem dúvida. Quanto mais conteúdo tu tiver, aquele conteúdo submetido, resumido, do caderno revisado, mais recursos tu vai ter para usar as estratégias na hora de resolver a questão. Esse conteúdo ele não vem num dia só, numa semana. Esse conteúdo ele é montado aos poucos. Como tu nunca vai conseguir lembrar ele tudo de uma vez, tu tem que anotar. A maior mentira da vida do concurseiro sempre vai ser a não preciso anotar, vou lembrar depois. Logicamente que não vai lembrar. A pessoa já está naquele momento se propondo a esquecer. Se propondo a não querer lembrar, porque não quer anotar, né? Então, a base é juntando cada dia um punhado ali de conteúdo dentro das condições de tempo que cada um tem e dos recursos que cada um tem para estudar. Uns estudam com PDF, uns estudam em aulas presenciais, outros estudam em aulas online, que nem a nossa aqui. E juntando um pouquinho a cada dia. Não adianta querer resolver a vida num dia ou numa semana. Não adianta querer estudar 10 horas num dia e ficar uma semana sem estudar. Era melhor ter pegado 5 dias e ter estudado 2 horas por dia. Muito melhor do que estudar 10 horas num dia e depois não estudar mais semana. Aí tu vai colocando essas informações aos poucos no teu cérebro. Tem uma capacidade de processamento do cérebro, uma máquina. Claro que uma capacidade de processamento bem menor, né? Imagina todo tipo de informação que tem no computador e tanta informação que cabe na nossa cabeça. Nossa cabeça é um algoritmo bem mais rudimentar, frente ao algoritmo de um computador. A calculadora já processa melhor que a gente, uma calculadora pequena de mão, imagina um computador. Então a gente precisa entender nossas limitações. Não adianta querer colocar 10 horas de informação. A gente tem que ter uma constância para ir adaptando a nossa máquina, né, o cérebro, a uma absorção de informações, a se habituar a absorver uma quantidade de informações por dia. 2, 3 horas de estudo por dia ali, escalonado, né, dividindo as disciplinas, condicionando nossa capacidade de absorção a isso e anotando para que depois a gente possa revisar. Aí depois de juntar tudo isso, revisar, anotar, revisar, aos poucos essas informações vão indo para aquela pasta de informações permanentes, que vão dando espaço para novas informações serem acrescentadas, porque aquelas mais antigas já estão fixadas ali. Já foram revisadas várias vezes, por exemplo. Feito isso, vai chegar o momento de se usar as estratégias, são essas que a gente usa aqui, para jogar esses conteúdos em cima das questões, que é essas ideias que a gente passa aqui, né? De caçar a solução e não caçar problema. Isso também é fruto de prática, de hábito. Precisa fazer bastante simulado. De sentar, fazer 60 questões em 3 horas e meia ou 4 horas, que é o que vai precisar ser feito no dia, né? E se habituar a estar sentado 4 horas resolvendo questões de diferentes problemas durante 4 horas, que é a simulação da prova. Se não, né? Estuda, chega no dia, a cadeira incomoda, depois de 1 hora e meia. Não está acostumado a ficar sentado mais de 1 hora e meia fazendo a questão. Não é preciso trazer esses hábitos também em relação a essa simulação do dia da prova, para não cansar de estar sentado depois de 1 hora e meia, por exemplo. É. E depois disso, fazer nossa lei da atração ali, acreditar de verdade que isso é alcançável, que é possível, passo, quem sabe, para a gente esperar um número numa lista aí. E quando a gente menos der fé, está sendo chamado para 1, 2, 3 concursos. Depois vai estar até escolhendo, não vai estar nem assumindo
dando vez para outro, né? A pessoa já está em outro cargo melhor. Tempos depois foi chamada num cargo que ela achava que era muito bom numa época, mas ela está no melhor. E agora ela já nem quer mais. Tudo isso, um passo a cada dia. Não tem como resolver a vida numa madrugada, numa noite, numa semana. Um passo de cada vez. Tranquilo, pessoal? Essa daí foi a nossa primeira aula do módulo de janeiro. Assim que tiver disponível a gravação, vou mandar aí no, no PV de cada um. Também vou mandar o arquivo aqui que a gente usou. Cada vez, cada nova aula, esse arquivo vai crescendo. Eu vou atualizando e vou mandando junto com o link dos vídeos. Ao todo, são 8 videoaulas no mês. São 2 por semana. Essa semana a gente ainda vai ter até domingo, não está definido o dia ainda. A gente vai ter mais uma aula. Tranquilo? Então, essa foi a sua aula. A gente vai conversando no grupo aí para definir o dia da próxima aula. Talvez seja sexta. Na sexta-feira, antes da oficina. Sexta-noite. Tranquilo? Valeu para quem ficou até esse horário aí. Valeu, Lucas. Deixa eu ver quem ficou até esse horário aí. Valeu aí. Olha, ele tava aí, o Marivaldo, né? Falei dele. Valeu aí, Cimei, Amoras, Marivaldo, Gisele, Jonas, Lucas, Marcelo, Sara, Victor. Cadê o Brenner? O Brenner saiu? O Brenner e a Bruna? Brenner e Bruna?